Teleri se escondeu, Teleri lutou, Noldor chegou e Elfo vazou! Capítulo 11 Beleriand. Galadriel e Finrod eram meio bolados com a casa de Fëanor por toda aquela história deles terem assassinado sua família materna e tal. E além disso, eles também tinham certa mágoa da casa de Fingolfin por ele ter deixado aquela tragédia toda acontecer sem fazer nada. Então eles renunciaram aos Noldor e passaram a viver em Doriath, com a sua família Teleri. Galadriel, especificamente, se apaixonou por Doriath e adorou viver nas copas das largas árvores que sustentavam o reino de Thingol. E a partir daqui, até o momento lá na Terceira Era em que ela se torna a Senhora de Lórien, Tolkien criou várias versões diferentes da história de Galadriel, e todas elas são incompletas, faltando pedaço, enfim, não tem uma muito oficial. Então eu vou usar aquela que tá no Contos Inacabados e meio que deixar ela de lado daqui pra frente. O que você precisa saber é que Galadriel, em algum momento da história, conheceu um elfo chamado Celeborn, que por sua vez tem uma origem diferente em cada uma das versões da história dela, e os dois se apaixonaram e eventualmente se casaram e viveram juntos. Mas vamos seguindo. Finrod, o irmão dela, também viveu em Doriath feliz durante um bom tempo, e lá ele fez amigos novos e encontrou parentes maternos esquecidos há muito tempo atrás, reatando laços há muito perdidos. Mas acontece que o elfo sentiu uma necessidade de honrar o nome do seu pai e fazer algo grandioso. E por mais que ele amasse os Teleri, para Finrod, a casa de Finarfin tinha que ser protagonista de grandes glórias. E como maré mansa nunca faz bom marinheiro, Finrod finalmente decidiu por deixar Doriath e foi morar junto com seu primo Turgon, filho de Fingolfin, do lado Noldor da família. Turgon e sua irmã, que também era filho de Fingolfin, por consequência, Aredel, eram grandes amigos de Finrod. Eles viviam juntos pra lá e pra cá na Era das Árvores em Valinor. E certo dia, os três resolveram que queriam porque queriam morar na costa de Beleriand, as belas praias que os Valar criaram em eras já há muito tempo esquecidas. Eles sentiam muita falta de Valinor e do esplendor das luzes das árvores, só que aquelas areias brancas e águas cristalinas confortavam seus corações, pois eles pareciam estar mais perto de Valinor, mais perto de casa. E os filhos de Fingolfin e o filho de Finarfin visitavam com muita frequência as praias de Nevrast, onde passavam meses apreciando a natureza, entoando belas canções e contando histórias esplendorosas dos elfos de outrora. Quando Turgon, Aredel e Finrod decidiram contar para Fingolfin que iriam passar a morar em Nevrast, ele se entristeceu, mas não se opôs. E quando os três já tinham terminado de arrumar suas coisas e estavam prontos para partir, muitos Noldor apareceram e revelaram o desejo de segui-los, porque também tinham saudade de casa e queriam se sentir mais próximos de Valinor. E foi assim que Finrod, Turgon e Aredel fundaram a cidade costeira de Vinghamar, na região de Nevrast, onde se mantinha viva a tradição dos Elfos de Valinor, dos Eldar, os Elfos da Luz. Com exceção de Galadriel, que morava em Doriath, e de Finrod, Turgon e Aredel, que agora moravam em Vinghamar, os outros Noldor todos de Beleriand se estabeleceram naquela região chamada Hithlum, e esses caras estavam com um problema sério nas mãos. Porque com a morte de Finwë, Fëanor se tornou o rei supremo dos Noldor. E com a morte de Fëanor, o seu primogênito Maedhros recebeu esse título. O problema é que ele saiu correndo falando que ia para Angband e nunca mais voltou. E os elfos, que não têm muita pressa, deram uma de Senado Federal e ficaram 30 anos discutindo quem seria o rei supremo dos Noldor. Quem deveria sentar na cadeira e governar a nova morada deles em Hithlum? Porque de um lado, Fingolfin dizia que ele devia ser o sucessor, mas do outro lado, os filhos de Fëanor diziam que o título não podia sair da casa deles, mesmo com a morte presumida de Maedhros. Enquanto essa discussão toda rolava, Fingon, que é o filho mais velho de Fingolfin, que ainda morava com ele em Hithlum, ficou muito preocupado quanto ao destino do seu primo Maedhros, que apesar de não ser Floxicheire, ainda era seu primo. Que aliás eu vou pela galera que acredita que na verdade ele era um pouco mais do que isso. Tem toda uma discussão sobre essa relação dos dois por aí, mas cara, sério, lê os livros. Eles são. Maedhros e Fingon eram amantes.
E eles têm toda uma backstory, porque eles se apaixonaram na época de que as casas de Fingolfin e de Fëanor eram brigadas. Lá em Valinor, lembra? Que Fëanor não gostava dessa história do pai dele ter casado com outra mulher e tal, então ele até se mudou de Tírion, enfim. Os dois eram de casas inimigas, tipo Romeu e Julieta, só que Romeu e outro Romeu. E aí Fëanor apareceu na festinha lá e fez as pazes com seus irmãos e finalmente as casas se acertaram e parecia que ia ficar tudo bem, que os dois iam ficar em paz finalmente, mas aí vem Melkor e destrói as árvores e causa aquela confusão inteira e o nego vai pra Beleriand, desafia os Valas, caralho, e os dois não conseguiram ficar juntos até hoje. Mas vamos lá, seguindo em frente. Fingon ficava abismado de todo mundo estar discutindo sucessão de poder enquanto seu líder atual não tinha morte confirmada e podia estar precisando de ajuda e ninguém fazia porra nenhuma com relação a isso. Ele implorava ao seu pai para que mandasse uma equipe de resgate, mas ele se recusava, falando que era uma missão suicida e praticamente sem probabilidade nenhuma de sucesso. Então Fingon tocou foda-se e decidiu ir ele mesmo resgatar o seu amor, sozinho, em segredo, para Angband. Então, sem ser notado, ele escalou as montanhas negras que circundavam a planície onde ficava Angband, chegando na planície onde ficava Angband. E após muitos dias de caminhada naquele lugar horrível, Fingon finalmente atingiu os Tangorodrim, os 3 vulcões irmãos onde ficava a morada de Morgoth. E por lá ele procurou Maedhros durante muito tempo, até finalmente o encontrar acorrentado, definhando no abismo. E era impossível ele alcançar o seu amado sem ser notado, porque tinha literalmente um abismo separando os dois, e se ele fosse notado, os dois morreriam, não tem o que fazer. Fingon se desesperou. Não, tanto tempo, tudo pra nada! Então ele se ajoelhou, e em oração ele implorou a ajuda dos Valar, que nada responderam. Mas Gwainhir, uma das águias de Manwë, tinha muita empatia por Fingon e ouviu suas preces. E em um voo rasante ela desceu dos céus e resolveu ajudar o elfo. Gwainhir carregou Fingon nas costas até o encontro de Maedhros, que imediatamente tentou libertá-lo de suas correntes. E depois de algum tempo ali naquele trabalho, ele conseguiu soltar uma das mãos do seu primo. Só que antes que ele começasse a tentar soltar a outra, ele foi descoberto por orcs, que prontamente armaram seus arcos e já começaram a atirar flechas e mais flechas. E não havia tempo para pensar, então Fingon sacou uma adaga curta e decepou a mão de Maedhros, finalmente o libertando daquele lugar horrível. Então, a águia levantou voo, subindo mais alto do que qualquer flecha podia alcançar. E em seguida levou os dois de volta para Hithlum. E lá chegando, Maedhros foi tratado e devidamente curado pela medicina élfica. E com isso a discussão de 30 anos de quem seria o novo rei supremo dos Noldor chegou ao seu inesperado fim. Ou teria chegado, porque quando Maedhros ficou bom, ele estava imensamente grato a Fingon pelo que ele havia feito. Então ele reuniu todo mundo e falou: "Obrigado, meu primo, muito obrigado. Obrigado por ter salvo a minha vida quando nenhum dos meus irmãos teve a decência de fazê-lo. A casa de Fëanor já não é mais o que foi outrora. Então creio que não está apta a liderar um belo povo como os Noldor. Então renuncio agora o título de Rei Supremo dos Noldor e transfiro a Fingolfin, meu querido tio, que eventualmente o passará a Fingon, meu querido primo e salvador. Se algum membro da casa de Fingolfin algum dia passar necessidade, me procure, e eu lhe ajudarei com todas as minhas forças, exceto se sua necessidade sobrepujar o juramento que fiz a meu pai em seu leito de morte." Os outros filhos de Fëanor obviamente não gostaram nem um pouco dessa novidade, então Maedhros, para evitar confusão, sugeriu que todos eles se mudassem para uma região afastada de Hithlum e fossem meio que autossuficientes ao se governar, separando novamente a casa de Fëanor do resto dos Noldor. E assim eles deixaram Hithlum, e Maedhros e Fingon novamente tiveram que se despedir, para nunca mais poderem ficar juntos outra vez. Quando os seus irmãos indagaram para onde eles deveriam ir, onde eles deveriam morar, Maedhros disse: "Queridos irmãos, nesses 30 anos que fiquei preso em Angband, notei que os orcs não chegam a Beleriand apenas por Hithlum, pois no leste também há uma abertura na cadeia de montanhas. Lá seremos senhores de nossas próprias terras, e combateremos Morgoth, assim como nosso querido pai antes de nós, e poderemos recuperar a Silmarils e cumprir o nosso juramento."
Então essa galera gente boa se estabeleceu nessa abertura leste na cadeia de montanhas que separava Beleriand de Angband. E lá eles fundaram a cidade de Himmerink, onde cada um dos 7 filhos de Fëanor governava sua própria galera, seu próprio punhado de terra, mas ao mesmo tempo todos eles eram meio que subordinados a Maedhros, que por sua vez era meio que subordinado do rei supremo dos Noldor, agora Fingolfin. E com isso a passagem dos orcs de Morgoth para Beleriand ficou bem mais complicada, porque eles só tinham 2 caminhos para percorrer, e na abertura oeste da cadeia de montanhas morava Fingolfin com seu filho Fingon, enquanto na abertura leste morava Maedhros e os outros 6 filhos de Fëanor com seus elfos. Então eles não tinham muito como entrar em Beleriand sem muita confusão. E assim os Noldor se estabeleceram, e suas vilarejos se tornaram cidades que cresceram militarmente, lutando constantemente contra os orcs de Morgoth, que tentavam passar pelas suas casas. E o tempo passou e os elfos continuaram vivendo sua vida em Beleriand tranquilo, até que Finrod, Turgon e Aredel, aqueles que se mudaram para a costa e fundaram a cidade de Vingimar porque estavam com saudade de casa, resolveram fazer um evento para relembrar a boa aventurança de Valinor na época das árvores. E que forma melhor de fazer isso do que com uma rave élfica. E eles chamaram todos os elfos de Beleriand e a putaria comeu solta mais uma vez. Que alegria! É, meu amigo, só que agora a rave era sem os Valar para botar freio, então o negócio foi tenso. Vingimar nunca tinha visto tanto barulho, droga e gente suada como naquela noite. Quando a rave élfica já estava quase terminando, Turgon, filho de Fingolfin, resolveu dar uma volta com seu primo Finrod, filho de Finarfin. Os dois se deitaram no leito de um rio, adormeceram e começaram a alucinar depois de comer uns cogumelos nervosos, mano. E no meio daquela loucura de cores e formas, o Valar Ulmo apareceu diante deles e disse: Finrod e Turgon, meus caros Eldar, filhos de Ilúvatar, tô sentindo que o bicho vai pegar feio aqui na Terra-média. Aí se liga no que eu pensei. Algum de vocês dois siga este rio até o seu fim. Vocês encontrarão um ponto que preparei especialmente para vocês. Lá é sussa, é de chavado, e Melkor nunca os encontrará. Então construam um reino neste lugar iradíssimo que eu descolei. Mas não se apegue, nada dura para sempre. E o Valar lentamente começou a se esvair de seus pensamentos. Ah, já ia esquecendo. Deixa aí em Vingimar um escudo e uma espada, que um dia eu vou enviar um mensageiro trajando estas armas pra te contar uma parada que tu não tem noção. Ok. E o Valar lentamente começou a se esvair de seus pensamentos até desaparecer por completo. Então, depois de se recuperar da trip que eles tiveram, Finrod e Turgon foram seguindo o rio juntos. O problema é que o rio se dividia em 2 em certo ponto, e como o Ulmo foi meio vago, cada um deles se dividiu para um lado. E os dois acabaram achando um lugar que seria ideal para construir um reino escondido. Turgon seguiu o rio pelo norte e acabou encontrando uma planície cercada por montanhas de difícil acesso. Já Finrod seguiu para o sul e encontrou uma região montanhosa que dava num vale que era praticamente impossível de ser encontrado. Então eles voltaram a Vingimar e começaram a discutir qual era o melhor lugar. Eles não chegaram a um consenso, então decidiram que melhor do que um reino élfico eram 2 reinos élficos, mané. E assim foi, eles recrutaram todos os elfos de Vingimar e perguntaram para qual região eles preferiam ir. E os Noldor se dividiram em 2 grandes grupos. E aos poucos, Turgon e sua irmã Aredel foram levando a galera seguindo o rio para o norte e esvaziando a cidade deschavadamente. E Finrod fez a mesma coisa, só que levando uma galera grande para o sul, para que então ambos pudessem construir seus reinos. E isso deu certo, ninguém desconfiou de nada, ninguém nem percebeu que Vingimar estava sendo desfeita até ela ficar completamente deserta. No norte, na planície cercada por montanhas, a galera construiu a cidade-fortaleza que foi capital do reino de Gondolin, onde os Noldor moraram e prosperaram sob a bênção do rei Turgon, amigo de Ulmo. E já no vale ao sul, os Noldor construíram outra cidade-fortaleza, a capital do recém-formado reino de Nargothrond, onde Finrod foi rei, trazendo a glória que desejava para a casa de Finarfin. O tabuleiro de Beleriand estava posto, e as peças estavam prestes a se mexer.
No ovo de Páscoa de hoje, eu fiz esse mapinha para ajudar a fixar melhor onde ficam cada um dos reinos élficos em Beleriand e os seus senhores, porque essa organização vai durar durante um bom tempo. Vamos lá. Ali em cima, na abertura oeste da cadeia de montanhas, em Hithlum, mora Fingolfin, que é o rei supremo dos Noldor, junto com seu filho mais velho, Fingon. E seguindo as montanhas mais para oeste até chegar no litoral, nós temos a cidade agora deserta de Vinhamar, onde morava Turgon e Finrod. Ele deserta porque, como eu falei nesse episódio, eles tiveram um sonho com uma, seguiram o rio e cada um montou o seu reino. Turgon montou o reino de Gondolin, que fica ali naquela planície cercada por montanhas bem escondido, perto de Hithlum. E Finrod montou o reino de Nargothrond, que fica naquela outra cadeia de montanhas ali, separada, isolada no meio do nada, num vale também bem escondido. No centro do mapa, nós temos Doriath, que é o reino suspenso de Thingol sob as árvores, o primeiro reino élfico na Terra-média, protegido pelo Cinturão de Melian, a Maia. E por fim, na abertura leste da cadeia de montanhas que separa Beleriand de Angband, nós temos a cidade de Himring, que é onde Maedhros mora com os seus outros 6 irmãos, filhos de Fëanor. Então daqui pra frente, quando você ficar meio na dúvida de qual reino que eu tô falando, de quem que eu tô falando, porque eu sei que é bastante gente, volta aqui nessa parte desse vídeo e se situa melhor, ok? Então é isso, galera. Se você gostou, dá um like. Se você gostou pra caralho e quer continuar seguindo o canal, se inscreve e até a próxima. Tchau!